Olá, boa noite. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje estamos com a lindíssima Daiane, mais uma vez, que vem compartilhar com a gente algumas coisas muito legais aí para a gente poder refletir. Hoje sobre inteligência e gestão emocional. Dai, a gente quer agradecer mais uma vez sua disponibilidade aí, seu carinho em estar com a gente para dividir aí do que você tem vivido aí, que você tem estudado. A gente está muito mesmo agradecido. Então, vou já passar a palavra para você. Eu vou dizer para as meninas que eu estou acompanhando o chat, posso interromper, né, durante, se você estiver falando, ou então a gente pode fazer aquele bate-papo ao final, tá bom? Obrigada, querida. Boa noite, mulheres incríveis da Descodificadas e convidadas externos aqui do programa da Descodificadas. Pri, é um prazer estar aqui novamente. Agradeço aí esse convite e vamos lá para o nosso tema de hoje. Mas antes de mais nada, caso alguém aqui do grupo não me conheça ainda, eu sou a Daiane Souza, podem me chamar de Dai. Sou cofundadora da plataforma Compras Compartilhadas, que o nosso queridíssimo público aqui das Descodificadas ficaram sabendo em primeiríssima mão, né, desse movimento da minha carreira. E sou especialista em neurociência e psicologia aplicada. Aí, por isso, vou falar do tema de gestão e inteligência emocional. A partir desse momento, eu não vou ver a tela, então, Pri, pode me interromper no momento que você achar oportuno. E vamos lá, gente. Espero que todo mundo esteja ouvindo e vendo bem aqui. Maravilha. Gente, então, algumas questões aqui no slide são um pouco técnicas, mas a proposta é a gente falar de uma maneira muito simplificada e abrir um espaço para a gente trocar figurinhas aqui, tirar dúvidas, enfim, ouvir sugestões no geral. Então, passando aqui. Hoje a gente vai falar de inteligência emocional e gestão, bem como algumas dicas também de como a gente aplica isso no nosso dia a dia. E aí, o que sempre vem em mente, né, se a gente sabe o que que é inteligência emocional. E aí, a gente traz aqui um conceito, né, um pouco mais generalista, que é o equilíbrio da parte emocional e racional, né? Todo mundo ouve dessa forma didática, né, entre coração e cérebro aí, né? Mas tudo é processado no cérebro e a gente vai falar sobre isso. Então, para falar da estrutura do cérebro, a gente trouxe aqui a teoria do cérebro triuno. Não precisa pensar a respeito desse contexto, é só para, de uma maneira didática, explicar que existem algumas especializações na estrutura do nosso cérebro, para depois a gente se aprofundar um pouquinho mais no que é o conceito de inteligência emocional, o que são as emoções, o que são os sentimentos e como a gente faz esse processo de autoconhecimento para a gente fazer essa regulação emocional. Então, falando do nosso cérebro, existe aqui o conceito do neocórtex, né? E córtex, ele tem esse nome mesmo por uma referência de casca, né? Então, ele é todo o revestimento aí do nosso cérebro. E ele é responsável pela especialização do que a gente chama de racionalidade. E também ações motoras, enfim, sensoriais. E aí, no final, eu vou explicar um pouquinho do porquê que essa é uma explicação didática apenas, tá? Temos aqui uma estrutura imediatamente abaixo do nosso cérebro que a gente chama de reptiliano, e ele é responsável pela nossa segurança e sobrevivência, porque toda vez que a gente está numa situação de perigo, ele automaticamente manda estímulos para o nosso sistema autônomo e ele reage frente a esses estímulos externos aí. Então, por isso que a gente chama de cérebro primitivo, porque quando você está numa situação de perigo, você não precisa ficar racionalizando se aquela é uma situação de perigo ou não, né? Como, por exemplo, você está numa mata e você encontrou com um leão, uma cobra, enfim, automaticamente o seu corpo já vai reagir àquilo. Então, esse é o sistema responsável por essa sobrevivência, né? E o nosso sistema límbico é como se fosse o núcleo do nosso cérebro, tem várias estruturas ali que se especializaram na parte de armazenar as nossas emoções, processar as emoções, entender ali o quanto aquilo é um risco ou não, e aí toda a parte emocional, né, obviamente fica ali naquela parte. E aí,
o que eu comentei com vocês de ser uma maneira didática é porque é o seguinte: quando a gente traz essa teoria de cérebro triuno, ele é apenas uma referência para a gente saber que existem especializações no nosso cérebro, mas o nosso cérebro, ele funciona em rede, então todas essas partes se conectam entre si para gerar uma resposta àqueles estímulos que acontecem. E aí, só para dar base aqui para os nossos próximos slides. E aí, quando a gente fala, né, das emoções e do seu conceito básico aí, é exatamente essa questão de agir de imediato. Você tem um estímulo, você tem uma, uma resposta a alguma coisa que está acontecendo e você vai reagir de imediato àquele estímulo, né? E aí isso é responsável aqui, responsabilidade principalmente do nosso sistema límbico. E aí ele vai revelar aspectos comportamentais, sejam positivos ou negativos, conscientes, inconscientes. E aí isso é a resposta aí desse sistema, né? Isso depende também do temperamento e personalidade de cada indivíduo, porque esse sistema, ele armazena as emoções com base também em memórias que a gente tem. Então, com base em tudo que a gente viveu, com base em todo o nosso processamento, a gente vai ter uma resposta. Então, as respostas entre um comportamento de um ser humano e outro, elas podem ser variadas. E aí, passando aqui. Existe uma conexão muito forte entre emoções e sentimentos, mas existem diferenças também. As emoções, quando a gente fala de estrutura do nosso cérebro, a gente fala de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro, né, está reagindo a um estímulo ambiental. E os sentimentos é a resposta da emoção. Então, o sentimento ele é um produto da emoção. Como é que você se sente diante de tal emoção? E aí existe uma conexão, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, quando a gente fala aí das emoções e desse comportamento neural, a gente está falando de liberação de hormônios, a gente está falando de algo de curta duração, né? A dimensão externa, né? Elas são dirigidas aí para o mundo exterior. E aí, exemplos são emoções básicas, né? São universais. Quem aqui não assistiu Divertidamente, né? O Divertidamente, ele representa exatamente essas emoções básicas, como alegria, raiva, tristeza, nojo, medo. E quando a gente fala dos sentimentos, como é uma resposta, né, à emoção, cada pessoa vai reagir diante dessa emoção de uma maneira diferenciada, né? Ela tem uma dimensão interna que está associada a esses conteúdos intelectuais, então todo esse aparato cognitivo, emoções, memórias, enfim, elas vão dar um valor para aquilo, né? Então cada um vai ter uma dimensão. Ela costuma ter uma longa duração, então tem uma menor intensidade, mas se prolonga no tempo. E aí alguns exemplos são angústia, irritação, felicidade. E aí trazendo aqui um pouco das funções, né, da emoção, é exatamente a adaptabilidade. Tem uma questão também social e motivacional. Então, a depender de como a gente responde a essas emoções, ela vai também trazer para a gente todo um conjunto de uma determinada obra, né? Então, o quanto a gente vai se adaptar. E aí, o quanto a gente utiliza isso também para uma questão de relacionamento, como que a gente convive em sociedade, e o quanto a gente consegue aplicar aquilo também nos nossos objetivos, né? Então, tem uma questão motivacional. E aí, falando um pouquinho das emoções primárias, elas são consideradas inatas, assim como eu comentei com vocês sobre o vídeo lá do Divertidamente. Parece um filme de teor infantil, mas ele não é. Quem não assistiu, gente, assista. Quem assistiu e gostou ou não gostou, comente aqui no nosso chat que a gente fala um pouquinho sobre isso depois também. Eu assisti e adorei, achei super didático e realmente tem um fundamento de neurociência muito forte ali. Então, como a gente falou, né, essas emoções básicas universais é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo, que são os personagens ali do filme exatamente. Quando a gente fala aqui alegria, medo, né, que é a perturbação diante da ideia que está expondo algum tipo de perigo, né? Então lembre-se que tem um teor também de memória aqui, né? Tudo aquilo que representa um perigo, ele vai
gerar essa resposta aí no nosso cérebro. Pode ser real ou não. O nojo, que é a repulsa ou a necessidade de rejeitar algo, né? Então aquilo vai trazer algum tipo de interferência, enfim, contaminação. A raiva, que é esse protesto, a insegurança, a timidez ou frustração contra alguém, alguma coisa, né? E aí é uma forma de exteriorizar isso através da raiva. E a tristeza, né? Que obviamente aí é uma falta de alegria, uma falta de ânimo, disposição, e tudo que está relacionado aí a uma insatisfação. E aí tudo isso vai fazer sentido, porque a gente vai entrar um pouquinho no como a gente faz esse processo, né, de descoberta nos próximos slides. Vou passar aqui um pouco mais rapidamente nas emoções secundárias, que são emoções mais complexas, e elas são impostas muitas vezes por herança familiar, né, convenções sociais, religiosas, culturais, econômicas, né? Então, são questões aprendidas, né? Vergonha, culpa, compaixão, espanto, gratidão. A depender do ambiente que você foi estimulado, que você aprendeu, que você, enfim, entendeu como um contexto, para algumas pessoas, vergonha, o motivo de vergonha são algumas coisas, culpa são outras, compaixão, então isso vai depender muito desse contexto aí, por isso que a gente chama de secundário, né? Tá com um pequeno delayzinho aqui. Maravilha, acho que agora foi. E o que a gente chama de emoções de fundo aqui, que é quando a gente fala que a gente está tenso, está cansado, existe uma fadiga, enfim, tudo isso são emoções de fundo nesse processo. E aí, como a gente sabe, né, Daniel Goleman é um cara que fala muito, tem alguns livros, inclusive, muito bons sobre inteligência emocional. Ele traz aí que em um dos seus livros, né, 80% é responsável aí, né, por a gente se adaptar aos contextos, enfim, o quanto realmente o coeficiente emocional é importante para fazer com que uma pessoa seja bem-sucedida. E aí, muito se ouviu falar, até um determinado período, depois vocês comentem também se isso é comum para vocês, que era importante você ter QI. E o QI, coeficiente de inteligência, eles são formados de testes específicos para medir, na verdade, o quanto você tem de uma inteligência lógica, enfim, tudo que envolve matemática, questões aí desse contexto, né? Então, sempre foi, inclusive, testes, né, de recursos humanos. Antigamente se fazia alguns testes de QI. E isso acabou sendo adaptado, e hoje se avalia muito o quanto uma pessoa tem de coeficiente emocional, que é o quanto a pessoa realmente reage aos estímulos, né, dentro do ambiente que ela está ali. Então, quanto ela tem de motivação intrínseca, quanto ela tem de empatia e como que ela lida com essas emoções. Porque a gente sabe que com o avanço de tecnologias, enfim, cada vez mais o que vai ser requerido das pessoas são aquilo que a gente não substitui por máquina, né? E a nossa inteligência, de uma maneira geral, a forma como o nosso cérebro funciona, eu ouso dizer aqui que não será substituído por uma máquina, né? O que a gente não pode é perder a capacidade de fazer aquilo que a gente faz de melhor. E entre elas, esse coeficiente emocional, de como a gente se relaciona com os seres humanos, como a gente lida com as questões, o quanto a gente é um líder ou o quanto a gente é um colaborador dentro de uma organização, falando de um contexto corporativo, o quanto a gente faz com que esse coeficiente emocional seja uma mola propulsora aí para resultados positivos, né? Então, a gente vai falar disso também aqui nos próximos slides. E aí, tentando não ser repetitiva, mas o conceito aqui de inteligência emocional é como a gente identifica as emoções e os sentimentos, como que a gente utiliza aí as emoções para a gente atingir os nossos objetivos, seja para a gente identificar o que causa mais como eu posso dizer? Uma motivação intrínseca, aquilo que já está dentro de nós, e extrínseca também. O que que é importante para a gente que vai gerar um estímulo para que a gente também atinja os nossos objetivos. E guiar e controlar as respostas das nossas emoções, porque emoção, a gente não controla o que a gente tem de emoção, mais uma vez, porque isso é nato, aquilo vai nascer com a gente vai
ter um estímulo automático quando se fala de emoções primárias. Então, o que a gente controla é a resposta dessas emoções, conhecendo os nossos gatilhos, conhecendo como a gente vai se comportar diante de um estímulo. Então, isso realmente vai ajudar a gente a crescer e conseguir melhores objetivos, né? E reconhecer a emoção dos outros também, para que a gente saiba gerenciar esse contexto social e saber se relacionar bem, que é tão importante quanto, né? Então, é importante essa empatia aí também. E aí, para falar dos 5 pilares, a gente fala do autoconhecimento, porque para a gente realmente controlar esses estímulos, ou pelo menos gerenciar o máximo que a gente pode, a gente precisa estar numa jornada de autoconhecimento. E por que que eu falo jornada de autoconhecimento? O autoconhecimento, ele é um processo que você vai viver ele para sempre. Por quê? A gente sempre está co-criando com os estímulos novos que estão acontecendo. Então, não é uma coisa que, eu me conheci ano passado. Do ano passado para esse ano, muita coisa mudou. Eu aprendi, eu evoluí. Essa é uma capacidade que o ser humano tem, né, de se adaptar e ir se moldando frente aos desafios que são apresentados. Então, o autoconhecimento, ele precisa também ser um processo contínuo para que a gente consiga acompanhar isso de fato, né? Autocontrole, que é exatamente como eu vejo, eu noto, né, esses estímulos e como eu me sinto diante deles, e o que eu faço para diminuir, mitigar, enfim, comportamentos que não vão ser tão produtivos para mim. Gestão pessoal, que é exatamente toda essa gestão, tanto do meu quanto do outro que convive comigo também. A empatia, que faz parte desse processo também, eu preciso da empatia para eu poder reconhecer a emoção do outro, para eu reconhecer o processo do outro. E automotivação, que é agora que eu conheço todos os estímulos, eu consigo controlar minimamente as minhas respostas, e é um processo, né? Então, tem dia que a gente consegue um pouco mais, tem dia que a gente não tá tão bem, a gente consegue um pouco menos e tá tudo bem. Então, como é que a gente consegue criar uma automotivação também para a gente gerar uma resposta fisiológica no nosso sistema e conseguir extrair daí os melhores resultados? E aí, falando do autoconhecimento, né, a gente precisa investigar para que a gente possa identificar essas características mais marcantes e como que a gente realmente se comporta diante dela, né? Se vocês quiserem, eu preparei esse material também para deixar com vocês. Então, quem quiser esse material, eu deixo com a Pri depois e a gente pode disponibilizar também para vocês, tá? E aí, essa soma, né, de entender as emoções, os sentimentos e ter consciência, que é ter conhecimento a respeito disso, gera esse processo de autoconhecimento, né? Quem eu sou. E aí, técnicas para a gente ter essa automotivação, né? Que é quais são as técnicas que realmente funcionam comigo? É um assessment para eu identificar isso e como que eu me comporto diante de cada estímulo? Acho que a gente já deixou um assessment aqui, inclusive de inteligência positiva, né? Quem não teve acesso, me fala que a gente manda de novo, né? Como que a gente se mantém motivado para que a gente consiga, de fato, gerar esse estímulo de uma maneira contínua aí. E empatia, né, que realmente envolve aí 3 componentes, que é o afetivo, o cognitivo e os reguladores da emoção. Então, quando eu consigo ter essa região, interligada, eu consigo fazer uma inferência. Eu estou inferindo um determinado comportamento, determinado sentimento em uma pessoa, né. Inclusive, falando a nível cerebral, a gente tem neurônios especializados em empatia, que são os neurônios espelho, que tem até um processo, né, que muitas pessoas usam isso nos processos de comunicação, que é o rapport, que é quando você está de frente com uma pessoa e você está tão conectado com ela que você está gerando movimentos muito parecidos com ela ali. Então, é um nível de conexão entre os neurônios que se espelharam ali e está gerando uma resposta. Então, assim, empatia é um processo que já existe no nosso ser. Então, a gente precisa exercitar. E aí, como a gente desenvolve de fato a empatia, né? Não julgando. Então, realmente, quando você vai
fazer uma abordagem ou quando você está num processo com alguma pessoa, é um processo muito mais de curiosidade do que de julgamento. Então, quando a gente tenta diminuir, porque o julgamento também ele faz parte do nosso processamento cerebral. Então, a gente conscientemente diminuir esse processo ou conseguir eliminar é o melhor para a gente realmente desenvolver a empatia, né? A gente se abrir para as histórias, a gente praticar a escuta atenta, ou que a gente fala de escuta ativa. Existem muitos processos, muitos cursos, enfim, voltados para comunicação, oratória, mas a gente não vê falar tanto, né, da escuta ativa, o quanto a gente pode praticar ela. Então, a gente precisa estar no processo mais atento com relação à escuta, com relação àquilo que a pessoa está trazendo. Para isso, a gente precisa estar realmente presente naquele momento, né? Porque a atenção, ela faz parte do processo da escuta ativa. Estar disposto, reconhecer as diferenças, e tá tudo bem, né? A diversidade gera uma riqueza, a gente sabe, e tratar bem todas as pessoas, né? O respeito, ele realmente é algo que precisa estar presente. Não é algo que deve ser negociado, né? E aí, quando a gente escolhe entre os sentimentos, né? Então, tendo emoções básicas ali, gerando sentimentos, e a gente consegue dar atenção àqueles sentimentos que são mais benéficos para a gente está controlando a resposta. Aqui no slide, depois eu vou mudar isso, porque não é controlar as emoções, você está controlando a resposta das suas emoções. E aí sim você consegue aferir aí uma autorregulação dessas emoções, né, desse processamento. E aí a gente fala de gestão pessoal, que a gestão pessoal é de fato quando você consegue ter esse relacionamento interpessoal rico, né? E para você ter esse relacionamento interpessoal rico, você precisa entender as emoções, entender o sentimento, ter um processo de autoconhecimento, ter um processo de empatia para que você consiga viver bem com o outro aí. Então, entender e lidar com o sentimento dos outros e viver em sociedade, porque realmente, né, juntos somos mais fortes. E aí, trazendo aqui algumas habilidades da inteligência emocional, ela facilita um processo de trabalho em equipe, ela gera mais empatia, escuta ativa, como a gente comentou, tolerância e respeito às diferenças e à diversidade, uma mente mais aberta, que é uma mente mais curiosa, e de fato é uma mente que aprende melhor também, e resolução de conflitos, que é uma grande skill aí super necessária, cada vez mais necessária, principalmente no ambiente de trabalho. E aí os benefícios da inteligência emocional, né? A gente consegue ter um maior controle emocional, como a gente já falou, só resumindo aqui, né? Um sentimento de gratidão, que inclusive é poderoso na nossa fisiologia, né? Pessoas gratas são pessoas, de fato, que sentem esse processo, né, de felicidade um pouco mais atenuado ali. Foco nos objetivos, uma autoestima, então uma melhora aí na autoestima, e um autoconhecimento também mais elaborado. Lembrando que é um processo contínuo. E aí, mais uma vez, 7 dicas aqui para resumir, então, nosso encontro de hoje. É melhorando a comunicação, pensando para responder. Isso aqui é super poderoso, gente. Principalmente você está recebendo feedback, você está dando um feedback, você está numa conversa, qualquer que seja o diálogo. Você pensar para responder, você processar aquilo é muito importante, porque muitas vezes a gente está num processo tão automático que a gente minimamente está ouvindo para responder, para rebater só. Então, normalmente a pessoa, você observa isso como? Você está num diálogo e você não terminou de falar e a pessoa já está ali quase falando já no próximo segundo que você. Então, isso a gente nota que a pessoa não pensou para responder. Então, é importante que a gente tenha esse processo, esse período ali, para a gente realmente notar se a gente entendeu aquilo que foi dito. Inclusive, uma dica poderosa para processos de feedback é: se você notou que a pessoa não está tão aberta, você pergunta, você entende? O que você entendeu do que eu te falei? Porque aí é uma oportunidade para a pessoa resumir aquilo que você trouxe de informação e entender se a comunicação foi efetiva, né? Conhecer aí as forças e fraquezas, tornar-se resiliente, exercer a empatia e o autoconhecimento.
E aí a gente fala, né, de inteligência emocional, a gente traz aqui alguns vieses, né, da questão do mundo corporativo. Realmente para você receber um feedback, para você dar um feedback, para você lidar bem com o seu entorno, você precisa exercitar a inteligência emocional. Porque quando a gente fala de seres humanos, a maior parte das nossas decisões e das nossas falas, enfim, muitas vezes a gente acha que tem um processo racional, mas a emoção ela é muito maior. Ela é responsável por boa parte aí das nossas tomadas de decisão. Então, é importante que a gente tenha essa inteligência emocional, porque a gente faz melhores escolhas, se relaciona melhor e consegue melhores resultados também. Então, a dica é para a gente realmente exercitar aí essa power skill, né? A gente fala de soft, mas de soft não tem nada, né? Então, é uma super competência aí que realmente vai aprimorar as nossas relações. E com relação ao nosso material, é isso. Eu vou tirar o compartilhamento aqui para a gente poder trocar agora algumas figurinhas, ouvir de vocês também o que vocês acharam, dúvidas, sugestões. São muito bem-vindas. Olá, olha só, aqui no chat, só a Rosemary no começo disse, já de início, um tema super interessante. Eu vou abrir já os microfones, porque assim o pessoal pode ir levantando as mãozinhas e a gente vai falando. E tem já alguém também já digitando aqui alguma coisa para a gente poder falar. Vamos lá, os microfones estão liberados. Eu anotei umas coisas aqui. Super. E já chegou uma pergunta super interessante aqui. Vamos lá, vamos lá. O que pode ser feito para ajudar nessa parte do autoconhecimento? Muitas pessoas estão aceleradas e os dias passam muito rápido, tudo fica no automático. Concordo. Acabamos não pensando em nós mesmos, né, nos sentimentos, no caminho que estamos percorrendo. Existe algum exercício para estimular esses momentos de autoconhecimento? Eu vou falar algo aqui que eu sou um pouco suspeita, porque uma das minhas especializações é neurociência, mindfulness e psicologia positiva. Então, eu sou uma adepta e apaixonada por mindfulness, que é nada mais, nada menos do que o exercício de meditação. Né? O mindfulness é uma atenção focada, uma atenção plena. Existem vários modelos de meditação, né? Tem meditação guiada, tem a meditação, enfim, existem alguns protocolos. O ideal é que cada um explore o que funciona melhor para si. Às vezes eu uso meditação focada, né, que é realmente esse exercício de você estar ali e, gente, meditação não é não pensar em nada. É exatamente você escolher entre o que você está pensando e fazer um exercício de foco, esse protocolo em específico, né? Um exercício de foco no momento presente. Porque eu concordo muito com você, Rosemary. É muito difícil. Ou a gente está em excesso no passado, ou a gente está em excesso no futuro. É quase um processo depressivo, ou um processo depressivo, ou é um processo de ansiedade crônica, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. Isso é estatística, né? A gente não queria estar em primeiro lugar nisso, né? Faz parte. Então, quem não é ansioso? Eu tenho um processo de ansiedade muito grande e a meditação me ajudou a estar mais focada no momento presente. Né? E isso contribuiu para que eu fizesse melhores escolhas de como utilizar o meu tempo também. Não vou falar para você que não tem dia que a gente termina o dia que a gente tá lá assim, que o olhinho tá assim, ó, pulando ali, né? Tem, mas na maior parte das vezes a gente sabe que é uma jornada e que aproveitar a jornada também é importante, porque isso faz bem pra gente, né? O processo de bem-estar, o processo de autocuidado e o processo de autoconhecimento também. E conhecimento no geral, porque as pessoas que têm uma boa qualidade de sono, têm uma boa alimentação, praticam exercício físico, aprendem mais, melhor e mais rápido, porque o nosso cérebro funciona melhor. Isso não é diferente para o autoconhecimento, porque você está obtendo informações de você mesmo. Então, se você não parar e não fizer esse exercício interno e externo, você não consegue aproveitar bem essa jornada. Então, eu diria que esse é o que principalmente vem na minha cabeça. Não sei, Pri, se a gente já discutiu em outros encontros aqui, né, mas eu acho que esse é o principal, vindo aí em conjunto com esses outros elementos que eu comentei, que é você se alimentar bem, você ter uma boa qualidade de sono. E aí, é difícil a gente conseguir fazer isso todos os dias? É difícil, mas isso tem que se tornar um hábito, porque a gente precisa
cuidar de nós mesmos. Porque, gente, tudo que a gente está acelerando, tudo que a gente está fazendo de escolhas de gestão do nosso tempo, tudo tem um custo. E a conta chega. Então é importante, na medida do possível, a gente fazer essa gestão do nosso tempo também e ter um mínimo de qualidade de vida ali que dê essa satisfação e aproveitar a jornada da vida. Concorda, Pri? Assim, a Rosemary falou, né, que foi uma ótima dica, que manter o foco é bem difícil para ela. Ela vai tentar meditação para exercitar o foco, melhorar o autoconhecimento. E o bastante legal, né, do que você falou, né, da meditação, é que existem muitas modalidades, né, então você pode achar uma que combine melhor com você. Eu achava que tinha só um jeito de meditação, uma vez eu participei para um curso de mindfulness, e foi muito legal, porque eu tive acesso a outros, né, outras, por exemplo, mais antigamente, eu falo, né, para as minhas crianças lá na faculdade, na época dos astecas, nos incas e dos maias, né, a gente tinha o costume de fazer, por exemplo, diário, as meninas principalmente, né, isso é um tipo de meditação, porque você está dando uma atenção plena para você e para os seus sentimentos, né? Porque você vai registrando ali. E aí, assim, só queria, não sei, Dai, vamos ver se eu não vou viajar, até aproveitar para fazer algumas conexões com o que você já tinha falado e que eu anotei aqui, com relação justamente a isso, né? A gente parar para se olhar, né? Porque é o que a gente, muitas vezes a gente acaba não fazendo. E aí eu tinha anotado algumas coisas aqui, quando você falou, por exemplo, sobre a gestão, né, de gestão pessoal, e aí você falou isso depois, né, sobre como isso vai nos trazer repertório para que a gente possa fazer escolhas pessoais e profissionais, né, que tenham mais a ver com a gente mesmo, né, e isso também vai nos ajudar a ter uma gestão do tempo melhor, porque você vai dizer, puxa, vou por aqui ou vou por ali, né, e a questão também, eu acho que ficaria um pouco nessa coisa do autoconhecimento. Quando você falou em julgamento, eu pensei também em auto-julgamento, né? E até uma outra conversa que a gente já teve. Porque a gente tem um julgamento que a gente faz das pessoas e um julgamento que a gente faz da gente, né? Um auto-julgamento. E eu acho que a gente conseguir reconhecer, né, qual é o repertório que me fez chegar, por exemplo, a sentir aquilo ou reagir de certa maneira frente a alguma coisa, só vou conseguir perceber isso quando eu me conheço, né? Então a gente precisa mesmo começar a prestar atenção no que a gente sente. E assim, eu acho que a parte da meditação é super incrível, tal, mas que para mim fez muitíssima diferença também é a terapia, que é muito importante, né? Porque a terapia, ela começa, na verdade, quando você sai do consultório ali, né? Então, quem tiver a oportunidade, né, de fazer terapia é muito legal, porque você leva questões suas, né? E depois você passa o resto da semana até encontrar de novo pensando e tal, eu falo para minha terapeuta, eu falo assim, ai, nossa, essa semana eu trabalhei pouco. Outro dia eu falei, acho que essa semana eu trabalhei pouco, querendo dizer que eu tinha pensado pouco. Aí fui falando, ela falou assim, ah, não trabalhou pouco não, porque aí você começa a se perceber, né, e é muito legal, né. Tem horas, e é aquilo que você falou, né, tem horas que a gente consegue reagir melhor, tem dia que aí tem aquela questão também que eu gosto quando você fala dos gatilhos e das âncoras, né, então tudo depende também de como a gente está naquele momento, dormiu bem, não dormiu bem, está com fome, está com sono, está sempre, enfim. Mas eu acho que o caminho é bem esse mesmo. Não sei se eu viajei também, mas Nossa, eu você falou tentei. maravilhosamente bem, porque realmente, né, terapia, gente, tem que estar no top one ali, todo mundo precisa fazer terapia, não é coisa de louco, Muito, porque tem gente que tem, né, uns pensamentos, sim, assim, que tiram toda a credibilidade de um processo que é tão rico, gente, para o nosso autoconhecimento, para a gente obter resultado, e não precisa estar passando por uma situação específica para fazer isso. Pode ser uma ferramenta poderosa para você utilizar total durante esse conhecimento, processo de né? autoconhecimento. É. E uma outra Exatamente. coisa que você falou, que eu acho muito incrível, Pri, o autojulgamento normalmente ele é muito mais cruel, né? Porque você está numa mesa, né? A gente usou esse exemplo num bate-papo nosso. Você tá numa mesa, alguém derruba um copo d'água. Aí você vai lá, é super gentil com a pessoa. Não, tudo bem, acontece, tá tudo certo, ó, a gente já resolveu. E aí, se é a gente que derruba, a gente fala, nossa, como eu sou desastrada, meu Deus, olha isso, tal. Isso que possivelmente a gente externaliza. O que a gente não externaliza é pior ainda. Então, assim, a gente precisa ser Uhum. mais gentil, a gente precisa ter um processo de autocompaixão também. Isso é importante, né? A gente se acolher, assim como a gente faz com as outras pessoas, né?
Eu acho que é isso mesmo, é conhecer o repertório pessoal. Puxa, o que me trouxe, né, até viver essa situação? E aquilo que eu também gosto quando você fala, o que é meu e o que é o do outro, né? Pensando quando a gente está se relacionando. Puxa, como eu cheguei, como o outro chegou e como a gente chegou junto aqui, né? Como eu contribuí, como ele contribuiu. E a gente só vai conseguir fazer isso e a gente também vai conseguir reconhecer melhor no outro, quando a gente também se conhece, né? Então você consegue também identificar melhor ali, talvez, algumas coisas das pessoas quando você já tem, né, esse caminho de autoconhecimento aí que você vem fazendo, que você respira, que nem você falou, respira para responder, né? Respira. Vai responder um e-mail. O bom do e-mail é que você pode deixar no rascunho e depois você revisita o e-mail e fala assim, não, vou escrever de novo. Sim, dorme, né? Responde no dia seguinte, se tiver com Isso, raiva, né? exatamente. Não precisa responder naquela hora, exatamente. Vamos ver aqui, que mais a gente tem? Ah, a Camila tá com a mão levantada. Camila, querida, pode falar. Oi, meninas, boa noite. Oi, boa noite. Então, eu queria só compartilhar mesmo a minha experiência. Hoje eu trabalho como secretária de uma clínica psiquiátrica e já faz 4 anos, na verdade. E eu tive, nossa, totalmente essa experiência de aprender a ter esse autoconhecimento, a lidar com pessoas de uma forma que eu nem imaginava que eu ia conseguir, sabe? E até eu ia tocar muito nesse ponto do autojulgamento, porque eu percebi que no processo, assim, como secretária, a gente no começo tem muita tendência a dizer não, tipo, querer dizer não para as coisas, e depois tu começa a tentar se abrir ao que o outro precisa e tentar ajudar mesmo, sabe? E em alguns momentos tu tá tão cansada, tu já tá, tipo, estressada, daí tu acaba se negando a alguma coisa e depois tu fica se cobrando. Nossa, respondi de um jeito errado, falei de um jeito estranho, podia ter sido melhor. Só que é como ela disse, né? É um processo. Tu vai aprendendo com os erros, tu vai melhorando o jeito que tu vai fazendo. Então, para quem está começando nessa trilha, tentar não se cobrar da forma que tu não conseguiu fazer, mas tentar sempre aprender a melhorar mais o que tu está fazendo, sabe? O que tu está aprendendo. E outra coisa, assim, a questão da meditação me ajudou pra caramba. Eu trabalhei bastante com a questão ali do Headspace, que é um negócio de meditação guiada, que ele vai te ajudando e tudo mais. Então fica a dica também para as meninas. E também eu queria alguma informação de algum livro ou alguma coisa assim que a Dai tenha de indicação que possa auxiliar nesse processo também. Perfeito, Camila, que relato riquíssimo. Obrigada por Obrigada. compartilhar. E eu ia citar, eu não sei se você estava no outro encontro que a gente compartilhou, que ele é um assessment e um livro, né? Eu vou falar dos meus preferidos, mas quem quiser compartilhar aqui no chat algum que goste também, vai ser um prazer receber. É Psicologia Positiva. Ele é um livro e ele tem um assessment também, não sei se você conhece, mas a gente pode deixar aqui no chat, eu já pego aqui e compartilho. Porque o livro vai te explicar a respeito, né, da psicologia positiva e o assessment, ele vai te responder duas questões. O quanto você, é, a tua psicologia, tua inteligência positiva te impulsiona ou te sabota, e sabotando, quais são os principais sabotadores? Porque todos nós temos mais ou menos sabotadores, né, mas temos. Então ele traz ali. Perfeito, ai que bom, que você vai adorar, você vai realmente adorar. E ele é gratuito, então dá pra gente compartilhar com todo mundo e as pessoas geralmente falam que isso agrega muito para esse processo de autoconhecimento também. Então ele vai trazer para você quais são os seus principais gatilhos ali, quais são os seus sabotadores, né? Quando você tá numa situação assim de risco e tudo mais, o que que vai ficar evidente? E ele traz um trecho da literatura desse livro no próprio assessment, que é, normalmente, qual que é o padrão para aquele sabotador entrar em ação? E o que que ocasionou aquilo? Por exemplo, é uma questão de maus tratos na infância, é uma falta de atenção, você não se sentiu segura, enfim, ele traz esse padrão para você. Então, contribui para você descobrir, poxa, como é que eu reajo diante de alguns estímulos? Quando a minha mente me sabota, e a nossa mente sabota a gente boa parte do tempo, o que que é o gatilho? Então, vai te ajudar a responder. E aí, se você gostar do assessment, o livro, eu tenho o livro, sou apaixonada por esse livro, então vai ajudar bastante também. Então, já vou colocar o link aqui. Quem não fez ainda, gente, faça. São 15, 20 minutinhos que você tem que ficar ali num espaço tranquilo, sem tanta interrupção, para você responder e ele trazer o melhor ali daquele contexto. E uma outra dica que eu dou também é
fez, daqui uns 6 meses, refaça. Porque a gente está em constante evolução, Uhum, constante uhum. mudança, então ele pode trazer outros resultados ali para a gente pode comparar ali o que mudou nesse tempo, né? Então, acho que é interessante também. E um outro livro é o Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Ele é um livro que vai falar aí da sociedade. Eu sou apaixonada por ele, né, Pri? A É, gente já falou é. bastante sobre ele. Aham, aham. Então, ele vai trazer quais são os seus talentos naturais, É. e aí você tem a oportunidade de investir mais tempo naquilo que você já é bom. E Esse olhar é muito legal, porque às vezes a gente fica brigando, e não que a gente não tem que melhorar, né, Uhum, Dai? Mas quando a gente investe naquilo que a gente é bom, a gente fica excelente, né? Então, exato. putz, eu achei um olhar incrível para mim. Você vai ser extraordinário naquilo que você já é muito bom. Aquilo que você não é muito bom, você pode desenvolver, mas você nunca vai ser extraordinário, totalmente fora da curva, né? E aí, acho que tem até um link, né, disso com o que a Lauane colocou aqui. Oi, boa noite. Tem alguma dica para ter mais motivação durante o dia? Às Ah, vezes, é. podemos ficar sem motivação para fazer as tarefas do dia a dia e no final acabamos não sendo tão produtivos. Existem algumas possibilidades, né? Então, como eu não conheço o contexto profundamente, a gente pode sentir desmotivação porque a gente está fazendo alguma coisa que não está conectado com aquilo que a gente tem de talento natural. E isso pode gerar uma frustração. Eu já passei por isso na minha carreira e eu senti uma diferença muito grande quando eu fiz uma mudança ali de estrutura, né, daquilo que eu executava. E aquilo trouxe uma satisfação tão grande para mim que foi natural. Não que a gente não faça algumas coisas que a gente não gosta, isso é natural. Sempre vai ter alguma coisa que a gente não Sempre vai gosta. ter. É. Sendo essa alternativa, por exemplo, às vezes a gente não está bem emocionalmente, ou é uma atividade específica que a gente não gosta de fazer, existem algumas respostas que você pode ter ali para contribuir. Eu vou dar um exemplo meu, que eu acho que fica mais fácil aqui também. Eu gosto de trabalhar com exemplo, né, que traz para a prática. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa que eu não sou muito boa, e eu fico lá e falo, ai, gente, que saco fazer isso, né? Ai, que sofrimento. E aí eu tenho alguma questão também de autossabotagem, né? Ai, mas eu não sou boa para fazer isso. Se fosse uma pessoa boa, eu ia fazer isso tão rápido. Cara, eu foco naquilo que eu sou boa e falo, poxa, eu vou terminar isso daqui e vou fazer uma outra coisa que eu gosto. Então tá tudo bem, eu consigo me reenergizar novamente, né? Então, tudo depende de você, no processo de autoconhecimento, saber quais são as suas habilidades, saber aquilo que você ama fazer, saber se aquilo foi uma interferência pontual nas suas emoções, porque tem dia, gente, que o negócio não vai andar e tá tudo bem também. A gente tem que se acolher nesses dias, Assim, porque a gente não é a hoje eu máquina. vou dar, eu vou dar hoje eu vou dar o meu mínimo e será o meu máximo, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, né? E tem dia que você fala assim, gente, vai dar errado, né? Não sei se é errado é a palavra certa, mas tem dia que a gente planeja, fala, nossa, eu vou fazer isso, aquilo, tal, no final do dia eu já vou ter terminado isso. E a coisa não sai como a gente planejou, porque existem Uhum. interferências e coisas que vão acontecendo que a gente não consegue prever. E tá tudo bem Sim. também. Hum. Então, acho que respondi, né? Respondeu. A Isamara falou que interessante que às vezes a gente nem sabe no que a gente é bom, e é verdade mesmo, né? A gente vai vivendo, vivendo, e às vezes não sabe nem no que a gente é bom e nem exatamente o que a gente gosta muito. Que Ai, é mas eu isso que vou você te falou. falar. Eu não sei se você sente isso também, Pri. Eu acho que talvez a gente já tenha conversado sobre isso também. Gente, eu trabalhei com gestão de pessoas, durante 13 anos da minha carreira antes de ser co-founder de uma plataforma que ainda está começando, tá? Então, durante esse processo, eu achava muito doido que as empresas, elas não queriam saber o que a pessoa é boa ou não. Elas queriam que a pessoa fizesse, se a pessoa não fizesse aquilo incrivelmente bem feito, é a pessoa que não estava interessada em fazer. E não é Uhum. assim que funciona. A gente É. tem que saber naquilo que a gente é bom, a gente tem que saber o que que a gente coloca energia que sai algo incrível dali. Então, esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, foi um libertador para mim e virou algo assim que eu levo como referência para todos os lugares que eu passo e algo que eu quero implantar na cultura da empresa que a gente está desenvolvendo aqui, que é, gente, a gente vai colocar as pessoas para fazer aquilo que elas amam fazer, porque é ali que vai sair uma coisa muito bem feita, vai ser uma coisa com amor, vai ser uma coisa com significado, com propósito. E não é no sentido romântico, é no sentido da gente colocar todo o valor das nossas habilidades em algo. Então, aquilo não tem como dar errado, gente. Então, assim, É. esse livro é incrível. Assim, ó, eu sei que você tem que sair, né? Daí um pouquinho, você tem o seu horário, mas eu queria
vamos ver aqui, que a Rosemary falou, eu queria falar só Enquanto duas você coisinhas. lê, fica à Eu vontade, vou Pri, ler, porque eu vou tá? pegar o link Tá lá bom, também para tá bom, compartilhar com o legal. pessoal. A Rosemary falou que ela percebe que depois do Covid as pessoas estão buscando juntar a felicidade e o trabalho. Digo isso porque ela cresceu com a ideia de que precisava trabalhar em qualquer coisa. Hoje ela está tentando melhor profissionalmente, escolhendo o que gosta e tem interesse. Porque antes, vou falar, né? Desculpa, eu tinha que dar a palavra para a Dai primeiro, mas assim, Não, por como a Dai favor. falou da experiência, né? A gente viveu durante um tempo achando que eram coisas separadas, né? A vida pessoal e a vida profissional. E a gente é uma pessoa só. Então, não dá para a gente fazer isso, né? A gente tem que ter esse olhar, sim, viu, Rosemary? Que a gente é uma coisa só. Então, a gente tem que buscar isso. E vou dizer, assim, como a Dai está falando, né? O meu processo de autoconhecimento avançou muito quando eu comecei a fazer comecei a olhar para o trabalho, para algumas coisas que eu queria para o trabalho. Foi muito interessante, assim, né? É, eu comecei a me conhecer mais buscando algumas coisas para o trabalho. Então, acho que isso é bem legal. E aí, só para a gente, então, encerrar, Dai, porque, puxa, é uma pena. Podia ficar a noite inteira conversando aqui, né? Também compartilhando, assim, uma coisa com vocês sobre, né, como tem sido esse processo para mim. Um livro que me ajudou muito a reconhecer, é interessante, a reconhecer as minhas emoções aí, né, como a gente tem falado, foi um livro que eu peguei para falar sobre comunicação. Ele chama Conversas Difíceis, eu sempre falo dele, eu acho que é uma super dica, porque lá ele fala que para você se comunicar bem, você tem que reconhecer o que você sentiu. E aí vem um pouco daquilo que você falou, né, Dai? Então, por exemplo, quando você vai dar um feedback ou quando você tem uma conversa difícil que você precisa trazer, quando você fala sobre o que você sentiu naquela situação, você tira aquela barreira. É que tocar a campainha aqui, não tô esperando ninguém, gente. Desculpa, não me ignorar. É que aí elas ficam malucas. E elas falam alto. Então, assim, e aí eu comecei, assim, quando eu ia responder, né, que foi aquilo que você falou, Dai, eu parava e pensava assim, por que eu tô sentindo isso? Aí eu falava assim, senti medo, senti vergonha, senti. Aí eu falava assim, bom, como é que eu vou expressar isso que eu senti? Porque às vezes a pessoa também, ela chegou, né, aquilo que eu falei, né, ela chegou naquele lugar com a cabeça dela, não com a minha. E aí as conversas às vezes ficam atravessadas porque a gente não sabe expor os sentimentos. Então, essa coisa de pensar nas conversas difíceis e que relacionamentos profundos exigem conversas difíceis, então quando a gente quer criar coisas de valor, a gente vai ter que chegar em momentos de conversas difíceis, a gente tem que se conhecer. Então, essa seria uma outra dica aí que eu deixaria de livro, minha dica de livro para vocês, tá bem? Maravilhosa. Vou ler, E aí, inclusive, não conheço esse, eu quero. é bem legal. A Isamara perguntou se eu sempre trabalhei com coisas que eu gostava. Você sabe que foi uma das coisas que mais me pegou quando eu comecei a fazer, eu fiz uma consultoria de carreira, e eu comecei a perceber que eu trabalhava, como a Dai falou, eu executava muito bem sempre o que eu fiz, mas que algumas coisas eu não gostava. E eu deixei de fazer essas coisas. Eu abri mão de algumas coisas depois desse momento. Eu falei, não, eu faço bem, eu posso continuar fazendo isso a vida toda, mas eu não gosto disso, eu quero então ir para onde eu gosto. O bom é que eu fiz como eu falo assim, uma transição, tipo, dentro da carreira, vamos dizer assim, né? Eu não mudei totalmente, né? Então, eu mudei um pouco, assim, de lugar, mas continuo, eu gosto muito de educação, essa parte, né, é uma coisa que acho que é minha, então, acho que é isso aí, viu, Isamara? Eu queria responder essa também. Eu sei que foi para Pri, mas Não, mas eu pode acho que dá responder. até para pegar um gancho. O meu próximo compromisso vai esperar uns minutinhos, porque meu coração tá aqui com esse povo maravilhoso. Então, é uma coisa que dá para falar sobre a inteligência emocional aplicada também, né? Lá no começo da minha carreira, o meu foco de gestão de pessoas sempre foi em cultura, treinamento e desenvolvimento, a parte mais estratégica ali do RH, né? Só que nem sempre foi assim. No começo da minha carreira como RH, teve um momento que eu aceitei um desafio que era voltado para o DP, né? Departamento Pessoal, que envolve cálculo de férias, rescisão, essa parte mais lógica ali, né? Do RH.
E era E só isso. administrativa, né? E Administrativa. administrativa. E era só isso, gente. Não tinha desenvolvimento humano, não tinha entrevista, não tinha essa parte de contato com seres humanos, né? Só que eu não tinha o autoconhecimento ainda para saber que eu não gostava de fazer aquilo. Só que o negócio não ia, gente, não ia de jeito nenhum. O negócio emperrava ali. Eu falava, gente, meu Deus do céu. Eu ia embora totalmente sem energia. Só que o que, que me reenergizava? Que eu comecei a perceber. Quando eu ia para a Copa tomar um cafezinho, e alguém compartilhava alguma coisa e eu podia ajudar, eu podia contribuir de alguma maneira. E aí, para resumir, né, foi o primeiro e único nos meus 13 anos de carreira, o lugar que eu fui demitida. E eu fui demitida, gente, eu chorei muito, porque eu falei, meu Deus, eu sou uma incompetente, como assim? Eu fui demitida, né? Eu não sei fazer, eu não me empenhei o suficiente, será? Muitas coisas que passam na cabeça de uma pessoa quando ela é demitida. E, gente, demissão não é atestado de incompetência, tá? Significa que você não deveria estar naquele ambiente, naquele momento. Ou talvez não estar nunca, porque é uma questão de cultura organizacional. E o processo de desligamento ele foi feito de uma maneira muito abrupta, inclusive, né? E eu tive a oportunidade de saber o que não fazer com uma pessoa quando eu precisava desligar alguém. Então também foi importante, também gerou aprendizado para mim. Alguns anos depois, eu encontrei com a pessoa que me demitiu e ela estava querendo ir fazer um movimento de carreira que eu já tinha feito, porque essa oportunidade de desligamento fez com que eu encontrasse uma empresa e uma oportunidade que potencializou tudo que existe de talento em mim. Então, gente, foi assim um foguete. Eu consegui desenvolver muita coisa que estava emperrada ali e eu consegui fluir. Foi um estado de fluência assim que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. E eu já estava na posição que esse líder queria, né? E ele me chamou para tomar um suco ali e tal. E ele falou: Poxa, Dai, me perdoa, né? Naquele momento eu não soube lidar com a situação. Por isso que eu acho que é importante a questão da empatia. Porque com o processo de empatia eu percebi que realmente não era uma situação trivial. Poderia ter sido melhor. Mas eu entendi, eu consegui me colocar no lugar. E eu falei, cara, que bom que você aprendeu que você pode fazer diferente. E outra, eu recebi isso como um presente, quando fez sentido, porque só faz sentido quando eu olho para o retrovisor, né? Quando eu olhei para o retrovisor, eu falei, cara, graças a Deus você me demitiu, porque foi a oportunidade da minha vida, cara. E assim, óbvio que eu te perdoo, tá tudo certo, hoje a gente é amigo, né? A gente tem um contato muito próximo, troca figurinha da área de RH. Então, assim, o como é importante a gente se conhecer, a gente ouvir sem julgar. Então, assim, foi uma mudança significativa na vida da gente. Então, nem sempre a gente está fazendo o que a gente gosta, mas é importante que, ao descobrir o que a gente gosta e aquilo que a gente tem de talento, de habilidade, a gente aplicar aquilo, porque vai fazer muito mais sentido para a nossa carreira. Nós temos que ser protagonistas nas nossas carreiras. Não podemos terceirizar isso para a empresa. Porque amanhã ou depois a empresa abre mão da gente e a gente está lá sem saber o que a gente faz na nossa jornada. Então, esse é um processo nosso, uma responsabilidade nossa. Espero que eu também tenha contribuído aí Obrigada, imagina, com esse super. relato aí também. E você sabe que eu acho que às vezes a gente começa reconhecendo o que a gente não gosta, e aí depois a gente começa a reconhecer o que a gente gosta. Então, são movimentos bem legais. Então, eu acho que, puxa, e aí tudo isso que a gente falou, né, Dai, só para falar uma coisa que você falou, e a gente pode até marcar para falar sobre isso uma outra vez, e é por isso que a inteligência artificial não vai substituir a gente. Eu vi o Marco Luque falando, Vai. que o Marcelo Taz entrevistou ele perguntou, você tem medo da inteligência artificial te substituir? Ele falou, não. Ele falou assim, não, porque a inteligência artificial, ela é lógica. Eu nem sempre. E aí, porque aí é onde tem a criatividade, onde tem, né? É, por esse fator aí que a gente não vai ser Uhum. substituído, né? É isso aí. Então, assim, Dai, eu quero agradecer que você vai atrasar um pouquinho o seu compromisso. É sempre super bom conversar com você. Eu aprendo sempre cada vez mais. Muito obrigada. A gente pode te convidar de novo. A gente espera que você aceite. E é isso. Muito obrigada, viu, querida? Uma boa noite. E Eu vou que deixar você agradeço. despedir das nossas queridas aqui. Me convide, porque eu amo essa turma. E, gente, só um minutinho.
Desculpa. Eu amo essa turma e agora que eu tenho a oportunidade de desenvolver uma empresa com aquilo que eu acredito, com a cultura, com os valores, né, que eu sempre quis aplicar nas empresas, né, com tudo que eu desenvolvi ao longo da minha vida, eu vou deixar meu LinkedIn aqui, porque meu sonho de consumo é, quando a gente tiver um pouquinho maior, a gente ter um programa de estágio, um programa de trainee, enfim, algo que a gente possa ofertar vagas para pessoas incríveis como vocês, que estão fazendo movimento, que estão buscando ir para uma outra área. Enfim, vou deixar meu LinkedIn aqui com vocês, sem mais Nossa, delongas, porque eu preciso finalizar também. vai, Eu adorei finaliza. estar com vocês, como sempre. Maravilhoso, gente. E obrigada, Pri, mais uma vez pelo convite. Você me abriu uma porta, me deu uma oportunidade incrível, porque eu aprendo também compartilhando um pouquinho que eu sei com vocês e aprendo com vocês também. Então, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem bem.